Muito bom dia a todos vocês, os saudamos nesse momento de culto, de comunhão, de força na palavra de Deus. Quando a gente fala comunhão, já dá uma saudade da comunhão direta, de encontros na igreja, mas que bom que por meio dessa conexão, deste canal, dessa maneira, também estamos em comunhão. Neste dia em que lembramos o Dia dos Pais. E desde já, em nome de toda a comunidade de Cristo, nós saudamos, nós parabenizamos e oramos por cada um de vocês, pais. Não sei se vocês já vivenciaram aquela situação em que, diante de um problema, uma criança, um jovem diz assim: eu vou chamar o meu pai. Essa frase de dizer eu vou chamar o meu pai, ela pode ser interpretada como uma covardia, com um medo, como alguém que não sabe enfrentar por si os seus problemas. Mas quando nós invocamos e chamamos o Pai Eterno, não há nada de covardia nisso. Bem pelo contrário, nós podemos nos encher da coragem da sua presença e enfrentar toda e qualquer situação. Davi, diante do gigante Golias, quando foi para este desafio, ele disse: você vem contra mim com espada, escudo, capacete, e eu vou em nome do Senhor. Aqui tu zombaste. Nós queremos viver sempre em nome do Senhor. E eu quero dizer para cada um de vocês que estão aí conectados, que este momento inicia e acontece em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno, a quem invocamos. Amém. É o Salmo 50 que nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Queremos buscar agora, invocando o nosso Deus e buscando a sua presença, queremos buscá-lo em oração, pedindo o seu Espírito para este momento e também confessando e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Eu convido você então para esse momento de oração em que eu me dirijo ao altar e convido que você também dirija o seu coração, sua mente, sua fé ao nosso Deus e Pai. Querido Pai do céu, abençoa este momento em torno da Tua Palavra, dá-nos a Tua presença, envia-nos o Teu Espírito Santo para esse momento de culto. Desperta sempre em nós a gratidão verdadeira e o genuíno louvor. E diante de Ti, nesse momento, também queremos buscar a paz, o perdão. E por isso cada um de nós, teus filhos, tuas filhas, admitimos perante a tua presença de que somos pecadores, que temos falhado contra ti, que temos pecado contra a tua vontade, contra a tua lei. E humildemente suplicamos: Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã na fé, quero assegurar que em Cristo há perdão, vida e salvação. Creia nele, confie nele, hoje e sempre, e viva na paz do perdão de todos os pecados. Eu quero convidá-los a nos unirmos em gratidão com o salmista. Nós podemos agradecer pelo perdão que Ele nos dá, pelo cuidado, Deus como nosso Pai, Criador, mantenedor, aprendermos a focar nas bênçãos que Ele coloca ao nosso redor e, de fato, agradecer, louvar o seu santo nome. Pois Davi, o salmista, depois de ter passado por um momento muito difícil, de aflição, de medo, de pavor, em que a sua vida corria risco,
Então ele recebe de Deus o livramento e compõe este salmo, que é o salmo de número 18. Queremos ler o versículo 1 ao versículo 6. É um salmo, uma poesia dirigida a Deus, o nosso Senhor. Unamo-nos às palavras do salmista no Salmo 18, que diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E ele, do seu templo, ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Estas palavras do Salmo, composto por Davi, mas que também são minhas palavras, são tuas palavras, diante de Deus. Ele diz: na minha angústia invoquei o Senhor. Que em todos os momentos de medo, pavor e insegurança, eu e você, nós, possamos buscar o Pai do céu, que cuida e protege e abençoa cada um de nós. Quero convidá-los agora para um momento de canto, e esse canto também é uma oração, e é uma oração que pede a bênção de Deus para os lares. Dia dos pais, dia das mães, são momentos especiais para orar pelo lar, pela instituição que Deus criou, a família. O hino 454 do Inário Luterano é uma oração dizendo: Senhor, concede aos nossos lares que tenham pais e mães cristãos. Cantemos. Também quero saudar os amigos e amigas da Comunidade Cristo e também de outras congregações e de outros lugares do Brasil que estão nos acompanhando neste culto. Neste dia festivo do Dia dos Pais, também quero saudar todos os pais, rogando sobre todos a bênção e a direção de Deus, e mandar um abraço especial ao meu pai, Siegfried Littke, lá de Curitiba, que sempre nos acompanha também aqui nos cultos. Quero convidar todos para ouvirmos a palavra de Deus separada para este dia,
conforme Romanos capítulo 10, os versos 5 até 17. Romanos 10, 5 a 17, eu passo a ler na Bíblia, edição revista e atualizada. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes ao teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esta é a leitura da epístola. E ela termina nos lembrando de que a fé vem pela pregação. Ouvir a palavra é fundamental. Então agora nós vamos convidar as crianças para acompanharem a história bíblica para as crianças, que fala de Marta e Maria. E ela também ilustra isso, o quão é importante ouvir a palavra. E após a história bíblica, nós vamos ouvir uma canção em homenagem aos pais neste dia festivo do Dia dos Pais. Oi, crianças, como é que estão nessa quarentena? Tudo bem? A rotina mudou bastante, né? Muita coisa para fazer. Aqui em casa não é diferente. Agora imagina se no meio de tudo isso ainda aparecesse uma visita sem esperar, pois foi o que aconteceu. Essa história está aqui na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 até o 42. E o nome da história de hoje é Jesus visita Maria, Marta e Lázaro. Mas hoje quem vai contar a história para vocês é a minha miniatura, a Prove Fábio. Certa vez, Jesus foi até Betânia, na casa de seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Eles ficaram muito felizes em receber Jesus. Marta ficou ansiosa e preocupada, ficou imaginando que precisava limpar e organizar a casa, além de providenciar comida e muitas outras coisas. Quando Jesus chegou, ele foi recebido com muita alegria. Marta ficou nervosa, agitada, pediu licença e foi lá para a cozinha arrumar toda a refeição. Maria, desde o início, não tirou os olhos de Jesus. Sentou-se à sua frente e conversou longa e calmamente com o Senhor, ouvindo todos os seus ensinamentos. Marta começou a se incomodar com a situação. Enquanto ela fazia tantas coisas, Maria estava ali sentada. Então ela foi até onde eles estavam e falou para Jesus: Senhor, não acha injusto a Maria que me deixe fazendo tudo sozinha? Mande ela vir me ajudar. Jesus olhou para Marta e disse: Marta, você está tão agitada com tantas outras coisas, mas somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor, e isto que Maria escolheu ninguém poderá tirar dela. Então, meus amores, essa história conta a escolha que a Maria fez, que a melhor escolha é ouvir a palavra de Jesus. E esse ensinamento é o maior tesouro e ninguém pode roubar.
Então você e sua família, que pararam tudo que estavam fazendo hoje de manhã para ouvir essa historinha de Jesus, com certeza também fizeram como Maria e fizeram a escolha certa. Com esse ensinamento, que é o nosso maior tesouro, que está escrito aqui na Bíblia, nós aprendemos que Deus nos escolheu primeiro. E Ele veio nos visitar através de seu Filho, Jesus Cristo, que morreu pela nossa salvação. E agora, então, nós vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, obrigado por ter nos visitado através de seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Obrigado pelas belas histórias da Bíblia. Faça com que sempre saibamos fazer a melhor escolha em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então por hoje era isso. Fique com Jesus e até a próxima. Tchau! Ao Senhor do céu querido, quero muito agradecer por meu Pai que é tão amigo, com Jesus me fez viver. Obrigado, obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado por Jesus meu Salvador. Eu tenho andado no caminho do Senhor, pois o meu Jesus amado nos uniu em seu amor. Obrigado, obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado por Jesus meu Salvador. A leitura do Santo Evangelho para este domingo nós encontramos em Mateus, capítulo 14, os versos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Os discípulos reconheceram em Jesus o verdadeiro Deus e confessaram isso, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." A igreja cristã em todos os tempos continua confessando de que Deus é o nosso Criador,
de que Jesus é o nosso Salvador e o Espírito Santo é o santificador. Hoje eu quero convidar você para juntos reafirmarmos isto nas palavras de um dos hinos do Inário Luterano, o hino 232. Hino 232. Vamos dizê-lo na forma de confissão, assim como você pode acompanhar aqui na tela. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu. Com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Cantem todos teu louvor. Quero agora convidar todos para cantarmos. E o hino escolhido é o número 369, que começa assim: quando fraco me sentir, quando o medo me oprimir e quando pesar a cruz, crê somente, diz Jesus. Cantemos, 369. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente, diz Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus. Com sua graça quer salvar a quem nele confiar. Cristo, que és meu Salvador e também amparador, quero em gratidão a ti sempre te louvar aqui. Este é um momento de reflexão na Palavra de Deus. E quero começar essa reflexão perguntando: você já percebeu, você já reparou o quanto algumas pessoas reparam numas coisas e outras em outras? As pessoas reparam em coisas diferentes. 3 pessoas estão vivendo uma situação e 3 pessoas reparam coisas diferentes. 3 pessoas visitam um local e reparam coisas diferentes. O que você tem reparado? Eu acredito que muitos de vocês repararam que eu estou com a estola, que é o nome desta indumentária, totalmente torta aqui, torcida. Eu também repararia. Será que alguém não reparou? Talvez alguns de vocês não tenham reparado. Reparar em detalhes não é ruim. O ruim é quando reparamos num detalhe e deixamos aquilo que é mais importante de lado. E eu quero destacar bem que o mais importante nesse momento é que eu quero basear minha palavra na palavra de Deus. Em especial em Mateus capítulo 14, versículo 30, que diz: reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. E esse versículo 30 se refere a Pedro. Pedro reparou na força do vento, teve medo e começou a afundar. O que Pedro estava fazendo durante esse momento? Por que ele reparou na força do vento?
Pedro era pescador, será que ele estava pescando e estava num silêncio tranquilo, como os pescadores gostam, né? Um silêncio, um tranquilo, de repente escutou, percebeu a força do vento? Não, não foi isso. Será que o Pedro estava deitado num local silencioso e percebeu a força do vento? Não, também não foi isso. O que o Pedro estava fazendo então, para perceber a força do vento? Ele estava fazendo uma coisa, será que comum, básica? Nada básica. Pedro tinha visto Jesus caminhar sobre as águas e ele próprio estava caminhando sobre as águas. Coisa básica assim, né? Coisa que acontece todo dia, ironicamente falando, é claro que não. E vivenciando uma situação tão grandiosa, tendo Jesus caminhando sobre as águas, ele repara em outra coisa. Ele repara na força do vento e teve medo. Enquanto reparava em Jesus, ele caminhava. Quando ele repara na força do vento, ele afunda. Eu sei, eu estou construindo aqui uma história, uma maneira de falar que eu estou colocando Pedro numa situação difícil. E isso é bastante injusto. Aliás, deixa eu até falar o quanto que isso é injusto com Pedro. A gente às vezes relembra que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele foi um dos poucos discípulos que acompanhou o julgamento de Jesus de perto e ninguém sabe direito a pressão que foi aquelas perguntas quando ele negou Jesus. Não quero justificar, mas Pedro estava lá. E falando aqui desse trecho de Mateus 14 que conta a história de quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro foi o único que agiu diretamente, disse: eu também quero caminhar sobre as águas, e chegou a dar passos sobre as águas, enquanto os outros discípulos estavam calados, também temerosos, no barco. Entende o que eu estou dizendo? Pedro deu lá os seus passos. Mas ao colocar Pedro numa situação de reflexão, eu quero colocar Pedro no lugar de toda a humanidade e fazer com que você, com que nós pensemos naquilo que a gente tem reparado na vida da gente. O que você tem reparado na sua vida? É algo de fato realmente importante? É algo de fato em destaque? Você já notou como muitas vezes a gente foca a atenção e repara em coisas pequenas? Tem um autor, se eu não me engano é Rick Warren, que ele faz uma distinção, eu achei interessante, entre preocupação e meditação. Ele diz assim que preocupação é quando a gente foca, ou usando a palavra que eu estou recorrentemente usando aqui, quando a gente repara no problema. Aí é uma preocupação. A gente foca no problema, repara só no problema. Meditação, ele diz, é quando nós focamos na solução do problema. Quando nós olhamos para a solução daquela situação desalinhada. Voltando ali ao fato, quando nós nos preocupamos com a força do vento, quando nós percebemos a força das ondas e isso nos atemoriza, talvez a gente esteja focando demais nos problemas e não focando na solução, que é Cristo, que está ali conosco, ali ao nosso lado. E essa situação é recorrente na humanidade e obviamente também recorrente na Bíblia. Quando nós lemos lá na história do povo de Israel, na saída do Egito, tem a parte que fala dos 12 espias. Não sei se vocês lembram desta história. Após a saída do Egito, as margens, ou para entrar em Canaã, Moisés envia 12 espias para essa terra, a qual eles entrariam. E aí esses 12 espias repararam em coisas diferentes. 10 deles repararam enormemente nas dificuldades. Repararam o quanto os soldados desses povos inimigos eram fortes e valentes. Repararam o quanto os muros eram fortalezas, altos, imensos. E ao voltar dizia, é impossível entrarmos nessa terra. 2 dos 12 espias, a saber, Josué e Calebe, também repararam nessas coisas. Viram o tamanho da muralha, viram que os soldados eram fortes,
Mas o foco deles estava: mas Deus está conosco. Deus nos libertou do Egito. Ele prometeu essa terra para a gente, Ele vai cuidar de nós. Mas prevaleceu o que os 10 repararam. E o povo ficou circulando por 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Aliás, de todo aquele povo, apenas Josué e Calebe entraram. Todos os outros pereceram e apenas os seus descendentes vieram a entrar na terra prometida. Voltando ao nosso texto, Pedro também, diz o evangelista Mateus, reparou na força do vento e teve medo. E a pergunta, a reflexão que eu trago para hoje é: e você? No que você tem reparado? Sabe que a gente repara demais na grama do vizinho, quem sabe? Ou na crise, nos problemas que nós estamos enfrentando? Diante das redes sociais, será que a gente não fica reparando demais a vida dos outros? Criticando, quem sabe, a hipocrisia deste ou daquele? E nós, em nossa vida, o que temos reparado? Pedro reparou na força do vento, mas ele reparou também em Jesus. O texto disse que ele começou a afundar e prontamente disse: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus o salvou. Todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Está escrito lá no livro de Romanos. E como é importante reparar nisso. Você tem reparado nessa situação? Que somos salvos por meio da fé e que podemos em todo e qualquer momento invocar a presença do nosso Deus? Eu comecei trazendo a reflexão e criando esta circunstância de pensamento, perguntando o que você tem reparado e mencionando como as pessoas reparam em coisas diferentes. Mas agora eu quero dizer, de maneira ainda mais importante, lembrar que Deus tem reparado na tua vida. Isso pode soar um pouco estranho e intimidativo, no sentido de que Ele conhece todas as coisas e conhece o meu pecado. Mas, quando conhecemos o Deus revelado em Jesus, essa é uma boa notícia. Deus foca a sua atenção na ovelha perdida e vai em busca dela. E Deus cuida de mim e de cada um de vocês. Ele repara na nossa existência e Ele quer nos ajudar. Se Ele percebe algo em nós desalinhado por causa do pecado, Ele quer alinhar novamente. E por isso que Jesus veio ao mundo, e você sabe muito bem disso. Portanto, na tua vida não importa a força do vento que está soprando talvez nestas circunstâncias. Não importa as tuas preocupações, o quão alto se elevam as ondas de problemas ao nosso redor. Repare numa coisa, não deixe de reparar que Jesus está contigo e quer dar sentido e importância ao teu viver diário, razão pela qual você continua andando no mar desta vida, digamos assim. Não é à toa que, diante das preocupações humanas, que reparam nisso, naquilo, naquele outro, Jesus diz: calmem, reparem. Eu estou usando um verbo aqui para ressaltar. Reparem, diz Jesus, os lírios do campo, as flores do campo. Reparem os pássaros, diz Jesus. Ele diz: olha, não se preocupem aí, não reparem tanto e não se preocupem tanto com as vestes. Olha as flores do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem, diz Jesus. Reparem nos pássaros. Eles não plantam nem colhem, mas Deus cuida deles. Deus repara e cuida também de você. Essa é uma certeza que temos que ter em todos os nossos momentos, em todas as nossas ações. Hoje, esse domingo em que estou falando, comemoramos como sociedade o Dia dos Pais. E como é bom como pais podermos reparar
na eternidade dos nossos filhos e poder ensiná-los a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E como filhos, como é importante reparar no nosso Pai a presença, ainda que oculta, do próprio Deus, nos cuidando e nos sustentando. Que Ele nos dê sabedoria para reparar naquilo que realmente importa e, sobretudo, nos dê fé e paz e certeza de que Ele repara e restaura todas as coisas em nossa vida, inclusive vencendo a própria morte e nos dando o dom da vida eterna. Repare nisso e creia no Senhor Jesus. Invoque o Senhor Jesus e será salvo. Amém. Irmãos e irmãs, como disse há pouco, comemoramos aí o Dia dos Pais e eu queria lembrar aí um artigo, um texto escrito por um colega meu, o pastor Bruno Serves, que ele se apropriou de uma situação que nós estamos vivendo e de uma expressão antiga de Lutero. Pastor Bruno, no seu texto, lembrou assim: quem já não viveu essa situação agora que estamos usando máscaras, de a gente encontrar alguém e ficar olhando 2, 3 vezes para ver se realmente é aquela pessoa, porque com as máscaras às vezes a gente não reconhece muito bem. E aí ele lembrou que Lutero, e assim a Bíblia ensina, que as autoridades, a mãe, e hoje destacando os pais, são máscaras do próprio Deus. Deus cuida da gente através deles. E às vezes eles, na sua imperfeição, cheios de pecado, agem mal. Mas que Deus continue nos dando sabedoria do olhar e reconhecer a presença do próprio Deus nos nossos pais. E agora, como comunidade de Cristo, aí pelos grupos de WhatsApp, nós convidamos a quem quisesse assim homenagear o seu pai com fotos, com imagens. Eu quero convidá-los a acompanharem a canção em homenagem aos pais, especialmente as imagens de alguns pais que compartilharam conosco, de filhos, pais, filhas com seus pais, e com elas nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus e continuamos a orar pelo dom da família. Acompanhem aí. Eu sei que tu me amas e este teu amor me abençoa. Desde os meus primeiros passos tive abrigo nos teus braços, que sempre me trouxeram segurança. Jamais esquecerei cada gota de suor do teu esforço, o teu rosto tão querido, traz as marcas de um amigo, e do sincero amor que me
gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com pranto a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. Dorme meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem. De repente o vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim. Um menino sempre a me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem só diga que sim. Dorme menino levado, dorme que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida Nesse Dia dos Pais, como é bom lembrar que Jesus nos ensinou a orar chamando Deus de nosso Pai. Queremos fazer isso agora, buscando ao Senhor em oração. E também, em nome da comunidade Cristo, em nome dos pastores, queria mencionar que nós não estamos colocando nomes específicos na oração, a menos que alguém assim o solicite. Pastor, coloque meu nome em oração. Como é um momento assim tão público também nas gravações, nós temos esperado então as pessoas se manifestarem, e com isso eu quero dizer, se caso você quer colocar uma situação especial para nos unirmos em oração, há uma promessa onde 2 ou 3 estão juntos pedirem a mesma coisa, por isso a oração em comunhão ela é tão importante. Então você pode falar conosco que nós vamos colocar também nesta oração geral. Mas sinta que os teus problemas, que a tua gratidão e intercessão está também incluída nesta oração geral. Bondoso Pai do céu, reparar nas obras das tuas mãos enche o nosso coração de alegria e gratidão. Tuas obras são grandiosas e estonteantes, mas ao mesmo tempo singelas, puras, sensíveis. Nós somos criados por Ti e feitos à Tua imagem e semelhança. Apesar do pecado, ainda podemos interagir e sermos coparticipantes do dom da vida, em especial no dom da maternidade e no dom da paternidade, que lembramos nesse Dia dos Pais. E louvamos-Te por isso. Em nome dos pais, agradeço pela Tua singeleza, agradeço pela Tua gentileza em nos proporcionar a experiência do cuidado e da vivência. Em nome dos filhos, agradecemos por teres cuidado e sustentado cada um de nós por meio de nossos pais. Como Teu povo, oramos para que a Tua bênção e os Teus cuidados estejam sobre as famílias. A nossa natureza pecaminosa nos leva a agirmos mal como pais e como filhos.
Por vezes não reparamos no mais importante. Às vezes levamos nossos filhos à ira. Às vezes faltamos com o respeito e deixamos de honrar nossos pais. Perdão pelas vezes em que não damos aos nossos filhos a dimensão da eternidade e focamos nas conquistas desse mundo. Perdão porque às vezes, como filhos, nos achamos mais entendidos e esclarecidos e esquecemos tua presença oculta na paternidade. Derrama sobre todos nós, Senhor, sabedoria para vivermos bem, para cumprirmos tua santa vontade. Mais uma vez suplicamos em favor da humanidade, tendo em vista essa pandemia. Ajuda-nos a reparar nas coisas necessárias e enfrentar toda e qualquer crise com determinação e esperança, em especial para favorecermos o nosso próximo. Revigora a tua igreja e especialmente nela revigore o propósito da sua existência na terra, da sua intencionalidade no agir. E usa-nos como teus instrumentos. Abençoa os que enfrentam momentos trágicos e sombrios em suas vidas e faze resplandecer em nós a tua luz. Guia-nos, ó Pai Celeste. Buscamos tua presença em conjunto, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, talvez vocês já devem ter acompanhado aquele costume que, mais antigamente, infelizmente, é um costume que tem se perdido, onde os pais, os avós, abençoavam seus filhos, seus netos. Talvez seja a hora de, mais uma vez, termos esse bonito hábito, mas para que a gente possa também conceder bênção, é importante sermos abençoados pelo Pai eterno, o Pai do céu. Recebam agora a bênção deste Pai, a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, pessoal. Desta forma, recebendo a bênção do Senhor, nós chegamos ao final desse momento de culto, de encontro, de fortalecimento na palavra de Deus, de oração e de louvor. Tivemos os momentos especiais também dirigidos aos pais e, mais uma vez, desejamos a todos um feliz Dia dos Pais e a bênção de Deus para uma harmonia no vosso lar. Queremos apenas lembrar que no domingo que vem, neste mesmo horário, começando às 10 horas, teremos um momento de culto. E informo em especial aos membros, e especialmente ainda aos membros votantes da Comunidade Cristo, que no domingo que vem teremos Assembleia dos membros votantes, Assembleia ordinária, estatutária. E, diante desse momento que estamos vivendo, nós vamos ter esse momento também por telereunião ou videoconferência. Não se preocupem, será bastante simples, mesmo que você que não tenha participado. Assim como enviamos o link para esses nossos cultos, vamos enviar um link também para esse momento, para esta Assembleia. No entanto, pedimos a você que é membro votante que entre em contato com a diretoria e especialmente poderemos fazer via secretaria, ligando para a secretaria da comunidade e inscrevendo-se
então para esta assembleia e pegando os detalhes mais específicos para a participação. Então, no domingo que vem, nós temos a Assembleia Ordinária aqui da Comunidade de Cristo. Também aproveito para dizer que na terça-feira à tarde tem a telereunião ou videoconferência do Departamento de Servas e as outras atividades mais pontuais, com o vídeo dentro do programa de leitura programada, como o vídeo de mensagem dos pastores, o estudo bíblico, a live do estudo bíblico na quinta-feira, informamos que será às 20 horas na quinta-feira, e acompanhe nossos canais, aí como sempre temos convidado nas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, até mesmo pelo Instagram, a fim de que continuemos em comunhão, ainda que desta forma, e recebendo sempre a palavra do Pai do céu. Muito obrigado pela conexão de vocês. Até a próxima. Deus abençoe a cada um. Ao Senhor do céu querido, quero muito agradecer por meu Pai que é tão amigo, com Jesus me fez viver. Obrigado, obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado por Jesus, meu Salvador. Com papai eu tenho andado no caminho do Senhor, pois o meu Jesus amado nos uniu em seu amor. Obrigado, obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado por Jesus, meu Salvador.